Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando ou terminando a semana? Geralmente na sexta-feira nós falamos bom final de semana, já considerando sexta, sábado e domingo. Mas quando pegamos o calendário, qualquer calendário, verificamos que a semana, o primeiro dia da semana, aparece lá como domingo. Então, uma boa semana, um bom início de semana para todos e também um bom final de semana para todos. Nós já estamos aqui quase no finalzinho do mês de outubro, né? Na quarta-feira já estaremos no mês de novembro. O ano está terminando. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse grande ídolo do futebol brasileiro chamado Mané Garrincha. E no caso aqui estarei também dando início a uma série chamada Curiosidades Históricas. Eu achei interessante porque eu estava fazendo umas pesquisas sobre Santa Cruz e me deparo com uma edição da revista O Cruzeiro, isso na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, noticiando a presença do Garrincha em Santa Cruz. E por coincidência, nesta sexta-feira, do sábado, né? Hoje é dia 29, foi ontem, dia 28 de outubro, se o Garrincha estivesse vivo, estaria completando 90 anos. Aí aqui, ó, o Anjo de Pernas Tortas. Anjo de Pernas Tortas foi uma crônica, o título de uma crônica, de autoria do grande poeta, imortal Carlos Drummond de Andrade, que quando o Garrincha morreu, ele recebeu inúmeras homenagens de escritores, porque Garrincha realmente era de uma genialidade incrível. Eu não sou botafoguense. Aqui em casa todos nós somos flamenguistas, com exceção do meu neto Thales, que é botafoguense. Então fica aqui uma homenagem ao único botafoguense da família, que é o Thales de Maggioli, que mora aqui comigo. Então o meu neto Thales é botafoguense. Até perguntei a ele, você já ouviu falar no Garrincha? Ele falou, claro. Inclusive o Thales me informou que ele é botafoguense mesmo de frequentar, né? Que eles estão promovendo, o Botafogo mandou confeccionar umas estatuetas em aço lapidado que estão sendo vendidas. E é uma estatuetazinha pequena, do tamanho mais ou menos de um palmo, um pouco mais, R$ 1.000, e uma maior, R$ 2.000. Claro que eles estão querendo fazer essas vendas para obter dinheiro para o clube, né? Eu acho ótimo, né? Se eu fosse botafoguense e colecionador, sem dúvida alguma que eu ia adquirir, porque também tem uma edição limitada, né? Isso acredito, até na hora eu não falei com ele, mas com certeza isto é uma homenagem pelos 90 anos do Anjo de Pernas Tortas. Anjo de Pernas Tortas, como falei, título de uma crônica do poeta Carlos Drummond de Andrade. Quando ele morreu, ele também recebeu homenagem de Vinícius de Moraes, diversos cronistas fizeram textos, né, falando do Garrincha. Então, dia 28 de outubro, ontem, hoje é dia 29, domingo, se o Garrincha estivesse vivo, estaria completando 90 anos. Parabéns aí ao Garrincha. Porque Garrincha é imortal, né? Bom, aí, vendo essa revista Cruzeiro, encontro essa reportagem falando sobre a presença do Garrincha em Santa Cruz. Vejam que aqui eu coloquei nessa foto, para a abertura, 2 fotos do Garrincha. Fiz uma montagem aqui, né? Ele ainda bem jovem, mas já com a camisa do Botafogo, porque ele jogou pela camisa do Botafogo durante 12 anos. É coisa rara, né? Porque hoje em dia o jogador entra num time, no clube, já está saindo, é vendido, vai para o exterior e tudo mais. O Garrincha é 12 anos com a camisa do Botafogo. E esta foto, quando o Garrincha veio a Santa Cruz, ele estava em a reportagem fala numa pequena fazenda. E como ele veio para cá querendo fugir do assédio da imprensa, ele estava num certo conflito, digamos assim, com o Botafogo. Isso foi em 1963.
Então ele queria ficar um pouco isolado e ele veio exatamente para onde? Santa Cruz. Me formei hoje com meu grande amigo, o Iris, Dr. Iris Félix de Souza, que está atualmente morando em Minas Gerais. E o Dr. Iris, eu perguntei, Iris, você conhece, já ouviu falar? Ele falou, o Garrincha ficou na fazenda do seu José Guedes. Fazenda não, que era um sítio, é um lote lá do seu José Guedes. O Iris conhecia todo mundo ali, porque a família dele morou pelos jesuítas e os pais eram comerciantes. Depois ele se formou em direito, foi advogado, tinha um escritório de contabilidade aqui, então ele trabalhava muito para essas pessoas todas. Então, a revista O Cruzeiro, até por uma questão de evitar que outros órgãos da imprensa, outros jornalistas fossem lá perturbar a paz do Garrincha, não fala o nome da fazenda, apenas fala do nome do administrador, que era um senhor chamado Adalberto. Mané Garrincha, em momentos de descanso dos treinos em Santa Cruz. Foto copiada da revista O Cruzeiro, edição de 9 de outubro de 1963. Então, vejam aqui, o Garrincha, jovem ainda, né, 63, retirando cocos, né, fingindo que está retirando cocos, né? Então, vocês observem aqui bastante coqueiros, todos eles com aquela parte inferior caiada, porque aqui em Santa Cruz tem muitos sítios ainda hoje onde tem a produção do coco, né? É um dos carros fortes daqui de alguns antigos agricultores. Inclusive meu amigo, grande amigo, saudoso amigo Shozitiba, descendente japonês, ele também trabalhava com coco. Eles faziam e até chegaram a fundar uma associação dos produtores de coco, uma associação que reunia produtores de coco de Santa Cruz, de Itaguaí, de Seropédica. São milhares de pés de cocos, né? Inclusive no governo do Luiz Paulo Conde foram distribuídos milhares de mudas de coqueiros para a distribuição aqui aos proprietários dos sítios aqui de Santa Cruz. Isso segundo me informou o Shozitiba. Aqui eu fiz uma seleção de uns textos de um site que trata de biografias. É uma biografia do Garrincha. Aqui tem uma foto dele, ainda já vestido a camisa do Botafogo, né? Mas bem jovem. Então, nessa biografia do Garrincha, tem aqui a data, né, no caso, os 90 anos, se ele estivesse vivo, né? Foi um futebolista brasileiro que marcou seu nome na história do futebol com suas pernas tortas, seus dribles rápidos e desconcertantes. Foi bicampeão mundial com a seleção brasileira na Copa do Mundo da Suécia em 1958. Eu vou fazer 74 anos agora em novembro, e ainda lembro da Copa de 58, né? Naquela época não tinha televisão, os jogos eram transmitidos e radiados, né, pelas emissoras de rádio. Eu lembro que havia um pool, né? Eles reuniam todas as rádios do Brasil inteiro, eu achava muito legal aquilo. E também a de 1962, então ele participou de 58 e 62, na Suécia em 1958 e no Chile em 1962. Até lembro de um hino jogando na Suécia. Depois eu não vou me arriscar não, mas é um hinozinho bonito da Copa do Mundo de 62. Depois eu vou tentar lembrar em uma outra oportunidade. O nome do Garrincha era Mané Garrincha, né? Manuel Francisco dos Santos. Ele nasceu
no dia 28 de outubro. Essa data que eu estou colocando em cima, eu deveria ter destacado, porque está dando a impressão que é a data de nascimento. Não é. Não, é a data de nascimento, sim, mas 2023 não é a data da morte dele. Ele morreu antes disso, morreu em 1964. Então, o nome dele era Manuel Francisco dos Santos e ficou conhecido como Mané Garrincha, ou apenas Garrincha. Nasceu em Pau Grande, distrito de Magé. Pau Grande é um distritozinho pequeno de Magé, né, interior, no Rio de Janeiro, exatamente dia 28 de outubro. Por isso que eu falei, ontem, se ele estivesse vivo, ele estaria completando 90 anos. Era de origem humilde, foi criado em uma família de 15 irmãos, e então, se ele estivesse vivo, ele estaria completando 90 anos. 15 irmãos, vejam bem. Essa cidade de Pau Grande, no caso aqui do distrito, né, é Magé, quando ele vem para Santa Cruz, a imprensa, né, principalmente no caso o jornal a revista O Cruzeiro, fala exatamente que ele se sentiu muito bem aqui em Santa Cruz por causa das semelhanças, né, em relação à questão da ruralidade, né, de ser um lugar ainda se mantinha a natureza. Uma das irmãs dele, ele tinha várias irmãs, afirmou que o teriam apelidado de Garrincha por causa do nome de um pássaro, difícil de ser caçado e muito comum na região onde morava. Esse pássaro, nada mais, nada menos é do que a cambaxirra, que nós chamamos aqui de cambaxirra. Então, Garrincha ou cambaxirra é uma ave passeriforme da família dos troglodytídeos. Aí tem o nome latino aqui, Troglodytes aedon, cosmopolita, né? Vive mais na cidade, inclusive a gente encontra isso aqui em Santa Cruz, é uma avezinha bem fácil de se ver. Encontrada nas Américas, sendo uma das mais comuns do Brasil. De até 12 centímetros de comprimento, possui bico longo, plumagem parda com pequenas faixas negras nas asas e cauda, e o ventre mais claro. Aí tem as denominações. Aqui eu tirei essa definição do Weiss por causa da questão da curiosidade, né? O nosso poeta que eu citei lá na frente, o Carlos Drummond de Andrade, ele escrevia uma vez, que era impossível escrever poesia sem estar com um dicionário do lado, né? E o Graciliano Ramos também, que eu já citei várias vezes aqui, eu gosto muito do Graciliano Ramos, do Drummond também, era outro que também se preocupava muito com as palavras. Eu sempre acho interessante estar com o dicionário, por isso que eu tenho aqui no meu computador uma edição do dicionário eletrônico, volta e meia estou dando uma olhada. E tem as demais definições aqui. Camacilra, camachilra, camachirra, cambachilra, carriça, carricinha, corruíra, cutipuruí, curupuruí, garriça, garricha, garrincha, rouxinol. Está sempre realizando curtos voos à procura de larvas, aranhas e insetos. Aí no outro dia, lá na Escola Joaquim da Silva Gomes, onde eu trabalho, eu escutei alguém falando, é uma cambaxia, porque apareceu um ninho interessante, como é que são as coisas, né? Apareceu uma coisa, vai puxando a outra. Apareceu um ninho de umas aves lá numa sala, tiveram até que ligar para o setor, alguém deu um telefone, esse telefone da prefeitura, um 756, que eu já andei reclamando dele, pedindo para que mandasse alguém para vir tirar os passarinhos, porque estavam dentro da sala de aula. Tiveram até que suspender a sala, mudar de sala para não perturbar os passarinhos, né? E os passarinhos estavam um pouquinho violentos. Depois eles saíram, saíram do lugar. A diretora estava comentando que houve lá um atacando o outro, porque eles não eram a mesma raça, mesmo tipo, né? Mesma espécie, e eles estavam brigando. Olha que coisa interessante, né? Mas então é isso. Então por causa dessa cambaxirra, é que deram o nome de
Garrincha, porque lá na região eles chamam de Garrincha, né? E a carreira de futebol dele, futebolista? Aqui tem uma foto que eu achei muito bonita, porque mostra a aproximação dele, ainda jovem, né, com a garotada, com as crianças. Até tem aqui um negrinho aqui, que parece até o Pelé quando era jovem. Então, olha só que alegria da criançada junto com um dos maiores ídolos do futebol. Desde a infância, Garrincha se destacava nas peladas de futebol. Começou a jogar com 14 anos no time da fábrica têxtil América Fabril. Em seguida, ingressou no Serrano Futebol Clube de Petrópolis, onde começou a jogar como ponta-direita e permaneceu por 1 ano. Essas informações todas foram tiradas desse site de biografias. Então ele entra para o Botafogo em 1953, clube que defendeu até 1965, conquistando vários títulos. Com suas pernas tortas e dribles rápidos, Garrincha se tornou um verdadeiro terror para os zagueiros adversários que o marcavam. Era uma coisa incrível. Aliás, quem assiste vídeos antigos vê como é que ele jogava. Claro que naquele tempo eles deixavam também o Garrincha fazer as suas jogadas geniais. Em sua estreia contra o Bom Sucesso no Campeonato Carioca, o Botafogo venceu por 6-3, com 3 gols de Garrincha. Venceu o campeonato de 1957, marcando 20 gols em 26 partidas. Mole não, né? Aí, já na seleção brasileira, em 1955, Garrincha foi convocado para jogar na seleção brasileira. Sua primeira atuação foi um amistoso contra o Chile, no Rio de Janeiro, em 1957. Jogou na Copa América, quando o Brasil terminou em segundo lugar. Aí tem uma foto do Garrincha ainda com a camisa do Botafogo e a bandeira do Brasil. Na Copa de 58, mesmo sem ser titular, levou o Brasil a vencer a Copa do Mundo na Suécia. Com suas gingas e dribles, Garrincha conquistou os torcedores e se tornou o primeiro jogador a ganhar a bola de ouro como o melhor ponta-direita do mundo. Conquistou também a chuteira de ouro como artilheiro da competição com 14 gols. Veja que ele já está vestindo o agasalho da antiga CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos. Depois mudou para... Foi mudando de nome, eu nem sei qual é o nome atualmente. Em 1962, Garrincha conquistou o bicampeonato no Chile. Na Copa de 1966, o Brasil estreou contra a Bulgária, vencendo por 2-0, com gols de Garrincha e de Pelé. Foi a última vez que jogaram juntos. Essa foto aqui, Pelé e Garrincha, foi um reencontro da dupla imbatível em 1982, né? 20 anos depois desse primeiro jogo. Que foi um encontro promovido pela revista Placar. Eles fizeram esse encontro, os dois vestiram a camisa do Canarinho, né? E foi dada uma entrevista e saiu na revista Placar. No segundo jogo, Pelé estava contundido e a Hungria derrotou o Brasil por 3-1. Nessa última partida de Garrincha com a camisa da seleção, o Brasil sofreu a sua primeira derrota. Na terceira partida com Pelé e sem Garrincha, o Brasil perdeu de 3-1 e se despediu da Copa. Jogando com a seleção brasileira, Garrincha atuou em 61 jogos, com 52 vitórias, 7 empates, 1 derrota e 16 gols. Vejam só, em 61 jogos, apenas 1 derrota. O ano de 1973 marcou a sua despedida oficial dos campos com a seleção brasileira, quando jogou no Rio de Janeiro contra um time formado de estrangeiros que atuavam no Brasil. No fim da carreira, com sérios problemas no joelho, jogou no Corinthians em 1966, Portuguesa em 67, no Atlético Júnior da Colômbia em 68,
Até jogou no Flamengo também, em 68, na Olaria, em 72, e no time dos Milionários, um clube de veteranos de São Paulo, entre 1974 e 1982, quando vestiu a camisa 7. Mas o Garrincha era botafoguense mesmo, porque no Botafogo ele ficou muito tempo, né? Aqui uma foto, ele junto com Pelé, numa das Copas do Mundo, ainda com agasalho da CBD. Na vida pessoal, o Garrincha teve alguns percalços, digamos assim. O primeiro casamento do Garrincha foi com sua namorada de adolescência, Nair Marques, com quem teve 9 filhas e separou-se em 1963. Entre 1959 e 1961, que ele já era casado, né? Ele teve uma relação extraconjugal com Iraci Maria da Silva e com ela teve 2 filhos. Aqui a foto é com Elza Soares, da Copa de 62. Aqui no caso é a Copa de 58, a faixa, né? Aquela tossezinha chata que infelizmente eu não posso impedir. Me perdoe aí por esse intervalo. Aí tem a relação com a cantora Elza Soares. Elza Soares era apaixonada pelo Garrincha. Eu acredito que o Garrincha também por ela. Todas as entrevistas que a Elza faz, mesmo depois da morte dele, ela sempre fala com muito amor, com muito carinho. Tem uma foto aqui da Elza Soares e Garrincha, que eles foram casados durante 14 anos, entre 1968 e 1982. Essa foto aqui é de dezembro de 1971. Depois de separado da esposa, Garrincha assumiu a relação com a cantora Elza Soares, com quem teve um único filho, Manuel Francisco dos Santos Júnior, que faleceu com 9 anos, vítima de um acidente de carro. Deve ser trágico, né? Perdeu um filho por acidente de carro. A relação de Garrincha com Elza Soares terminou em 1982, depois de várias ocorrências de agressões, ciúmes e traições. Mesmo com esta situação toda, como eu falei, a Elza Soares nunca deixou de falar dele de forma muito apaixonada. Garrincha tem um filho sueco, Ulf Lindenberg. Outro dia eu falei sobre os Lindenbergs. Os Lindenbergs, Lübeck ao Brasil, né? Eu vou até procurar saber se, com certeza, Lindenberg tem a ver também com essa família que eu falei desse livro, né? Fruto de um caso extraconjugal quando esteve na Suécia durante a Copa de 1958. Ou seja, Garrincha, pode-se dizer, era também, como falava o Vinícius de Moraes, né? Ele gostava, tinha seu gosto pelas mulheres, né? Bom gosto, né? Doença e morte. Garrincha faleceu no Rio de Janeiro, vítima de cirrose hepática, em decorrência do alcoolismo, no dia 20 de janeiro de 1983. Aí sim, ele recebeu diversas homenagens, como o poema de Vinícius de Moraes, O Anjo de Pernas Tortas, os versos de Drummond de Andrade, o documentário de Joaquim Pedro de Andrade, Garrincha, a Alegria do Povo, e a biografia Estrela Solitária, de Rui Castro. Aqui tem uma imagem de uma história em quadrinhos que a editora nacional mandou fazer, né, para perpetuar a história do Garrincha. Fez também do Zico, porque houve uma época que essas histórias em quadrinhos, elas, antes do celular, bem antes do celular, o pessoal valorizava muito. Eu lembro que tinha revistas, Bolinha, Luluzinha, tinha revistas também para adolescentes, como O Fantasma, quem mais? Inúmeras revistas, muito Tarzan,
muitíssimo interessante. Eu gostava muito. Além das revistas do Walt Disney, né? Então, essa história em quadrinhos. Eles fizeram uma edição com o roteiro de Fabiano Santos e desenhos e cores de Samuel Bono, que foi autor do Corcunda de Notre Dame. E essa história em quadrinhos narra toda a trajetória, desde a infância em Pau Grande, distrito do Rio de Janeiro, né, de Magé, e a origem do apelido Mané, até a chegada de Botafogo, as conquistas na seleção brasileira e seu adeus aos gramados em 1973. Na verdade, o apelido aqui, Mané, é Mané também, né? Mas por causa de Manuel. Mas o apelido dele é Garrincha, né? O nome conhecido. Pseudônimo. Então, aqui sim, aqui nós começamos a falar mais especificamente de Santa Cruz. Então, é uma foto copiada da revista O Cruzeiro, edição de 9 de outubro de 1963. E como vocês estão vendo aqui, o Garrincha está ordenhando uma vaca, né? Ou fingindo que está ordenhando para fazer a foto. Como ele viveu numa área rural, quando jovem, quando criança, né? Pode ser que ele realmente esteja fazendo a ordenha aqui. E tem um texto que eu reproduzi da revista O Cruzeiro, falando exatamente sobre a presença dele aqui em Santa Cruz. Eu vou só ler um trechozinho aqui, porque a letrinha está muito pequenininha, deixa eu me aproximar um pouco. Na paisagem tranquila de uma pequena fazenda em Santa Cruz, subúrbio carioca, Mané Garrincha se recolhera para viver em paz os dias decisivos de sua guerra com o Botafogo. Foi um período que a relação dele com os diretores do Botafogo não estavam bem, porque o Garrincha era uma pessoa muitíssimo simples, como o Pelé também. Mas o Pelé depois conseguiu empresários e mais orientação. Já no caso do Garrincha, ele, pelo que se sabe, né, ele era muito enganado por muitos empresários, né? E aí ele naturalmente começaram a dar uma certa orientação e ele percebeu que tinha muito mais valor. Então foi um período que ele estava querendo que o Botafogo valorizasse mais a carreira dele, né? Foi um certo conflito. Foi por isso, por esse motivo e também por outros, né, que ele veio para Santa Cruz. No mesmo ambiente de uma vida diária em Pau Grande, longe de todo o alvoroço das entrevistas e da curiosidade popular, Mané encontrou o estilo e o prazer da vida no campo. Pela foto aqui vocês observem isso. Lá aquela foto também que está ele fingindo que está tirando coco, né? Então ele ficou bem à vontade, né? De um instante para outro, volta a... Aqui que está querendo dizer que ele volta ao espírito do campo, né? Bom, então como eu falei, a letrinha está pequena aqui, eu não vou ficar forçando não. Mas esta reportagem que saiu na revista O Cruzeiro, 9 de outubro, lendo com o texto é muito interessante, né? Que vai mostrando que houve uma preocupação de que ele ficasse de certa forma escondido. A revista O Cruzeiro, não sei como é que eles conseguiram, provavelmente rolou algum dinheirinho por fora aí, né? Para que eles fizessem a reportagem. Tanto que eles não citam o nome da fazenda. Eu fui consultar meu amigo e ele disse que é do senhor José Guedes. Mané Garrincha de agasalho esportivo, sendo observado por um menino praticando exercícios físicos com o exigente Adalberto, esse que está ajoelhado aqui, que era o preparador físico do Botafogo durante o período em que o craque brasileiro, conhecido como Alegria do Povo, permaneceu escondido do assédio dos torcedores, dos holofotes e da imprensa, em uma pequena fazenda localizada em Santa Cruz. Foto copiada da revista O Cruzeiro, edição de 9 de outubro de 1963. Então,
Tá aqui o Garrincha, ele passou um período de muita exigência, porque o preparador físico, né, fez cobranças para que ele continuasse treinando. Ele está aqui com agasalho e o preparador físico está de short aqui sem camisa. Fazendo aquela corridinha no campo, né, junto com o preparador físico. Garrincha em Santa Cruz. Uma reportagem foi publicada pela revista O Cruzeiro, edição de 9 de outubro de 63, informando que o Garrincha se recolheu a uma pequena fazenda em Santa Cruz para viver em paz os anos decisivos da sua guerra com o Botafogo. Guerra realmente entre aspas, ele não estava fazendo guerra, ele estava querendo ser mais valorizado. E aqui um texto que eu tirei da chamada da revista: Mané voltou a asuar pelo Botafogo, fazendo tudo que o mestre mandou, que é exatamente o preparador físico exigido dele, né? Tá aqui ele fazendo a ginástica, né? E essa informação aqui do sítio do senhor José Guedes já me foi passada pelo meu querido amigo Íris, a quem eu agradeço aqui, o Íris Félix de Souza, meu grande amigo, que está morando atualmente em Minas Gerais, e a gente está sempre trocando mensagem. Eu fui socorrer para o Íris para saber se ele conhece. Ele lembrou, inclusive, dessa reportagem, né? Então ele disse que esse sítio era do senhor José Guedes. Treinou, fez exercício físico sob orientação do preparador físico Adalberto do Botafogo. É que eu copiei o texto da revista O Cruzeiro, edição de 9 de outubro de 63, que eu tirei da hemeroteca, da Biblioteca Nacional. O texto não está bem legível, mas vocês podem observar aqui que está se referindo à presença dele em Santa Cruz. Eu não estava pesquisando especificamente sobre isso, estava pesquisando sobre sobre questões ligadas à criação do Horto Florestal de Santa Cruz, porque eu estava em dúvida se o Horto Florestal era aqui em Santa Cruz, no bairro de Santa Cruz, ou todas as informações estavam me remetendo para a Seropédica, da Universidade Federal Rural. Aí eu estava pesquisando, encontrei isso aqui, falei, isso aqui dá uma curiosidade histórica interessante. Resolvi, então, criar uma categoria de curiosidade histórica. Depois estarei falando sobre o Boi Patrício, também como curiosidade histórica, estarei falando sobre o telefone. Os assuntos assim mais amenos, eu vou chamar de curiosidade histórica. Então, o próximo eu devo falar ou sobre a telefonia passa por Santa Cruz, a história da telefonia passa por Santa Cruz, que foi um artigo que eu escrevi, publicado no jornal Grito. O título é A História da Telefonia Passa por Santa Cruz, porque aí eu vou contar sobre o Dom Pedro II, a ligação do telefone, e depois estarei falando sobre o Boi Patrício, que é um assunto que vem sendo tratado já há muito tempo, já desde o Vieira Fazenda. Depois o Benedito Freitas escreve também sobre esse Boi Patrício. Depois o André Luiz Mansur também vai falar sobre o Boi Patrício. Aí eu vou pegar aqui os textos mais antigos, no caso do Vieira Fazenda, para falar um pouco sobre esse Boi Patrício, que também é uma das nossas curiosidades históricas. Aqui, o Mané Garrincha, em Santa Cruz, esse texto: de hora em hora, a perna direita, a mais torta de Garrincha, que ele tinha as pernas bem tortas, né? Suspendia e baixava um sapato de 15 quilos de ferro. Vocês vejam aqui. Fazia parte dos esforços, né, que o treinador dele exigia. Então, essa reportagem foi publicada na revista O Cruzeiro, de 9 de outubro de 1963. Mais fotos, 2 fotos copiadas da edição, mostrando o Garrincha ainda jovem. Esse aqui do lado dele, me parece que é o Didi, foi também um grande jogador. Depois, se não foi isso, alguém me corrige aí, mas eu acho que é o Didi, sim. E aqui é a chamada da reportagem: em 10 anos, Mané mudou muito, quer 10 milhões para voltar ao que era. Exatamente o que eu falei. Quando ele começou a jogar,
Ele, como sempre, foi muito simples, ele veio de um movimento, uma família muito simples, muito modesta. Ele recebeu o que ele recebia, estava muito satisfeito. Depois ele começou a perceber que precisava ser mais valorizado. Exatamente o motivo da vida dele para Santa Cruz foi por causa dessa, entre aspas, briga dessa guerra com o Botafogo. Encerrando esta série de curiosidades históricas, a primeira, falando sobre a presença do Garrincha aqui em Santa Cruz, eu apresento aqui uma das fotos de uma das seleções do Botafogo, com o Garrincha aqui sentado primeiro à esquerda, né, de cócoras, para homenagear todos os meus amigos, colegas, parentes, no caso o Thales Maggioli, que são botafoguenses. E sempre lembrando que o Garrincha, se estivesse vivo, estaria completando ontem, no dia 28 de outubro, 90 anos de idade. Aqui é o professor Sivaldo, do canal do YouTube. Já sabe, se você gostou, não deixe de compartilhar e fazer seus comentários. Uma boa semana para todos e um excelente início do mês de novembro, que já vai começar na quarta-feira.